E aí a gente abriu o carrinho, foi um fiasco. Quanto é que tu faturou? 1.400.000. Uma pandemia, lives eram maravilhosas. Botava 20, 30 mil pessoas na live. Até em 21 a gente conseguia botar a gente nas lives, mas começou a cair conversão. A gente fazia 2 lives de aquecimento por dia durante 18 dias, com aluno ao vivo dando depoimento de chorar. Mas, cara, quando tu começou a... Beleza, tu chegou a fazer lançamentos, aí eu achei que era conteúdo, mas pelo jeito aí tu botava tráfego. Tinha o conteúdo também, mas tinha pegada de tráfego frio. E daí, porra, agora eu entendi por que o lançamento dava tão bom assim, porque era um puta funil, só que pra tráfego frio, então muito escalado. O lead era barato pra frio. Uhum. E aí, mesmo que você tivesse conversão baixa, você pagou barato. Ainda dava bom, né? Uma hora daí tu falou que, cara, isso aí começou a dar ruim. Começou daí a parar de funcionar o modelo, correto? E aí, a máquina que tu criou primeiro, pelo que eu entendi, foi a máquina de monetização. Sim. Correto? Como que foi essa transição, cara? Eu fazia lançamento, aí de repente deu ruim, eu tive que criar um outro sistema, a tua empresa ela parou de faturar? Foi 21. 2021 foi o início da parada. Porque olha só, 2020, velho, tá ligado? Pandemia, lives eram maravilhosas. Botava 20, 30 mil pessoas na live. Até em 21 a gente conseguia botar a gente nas lives, mas começou a cair conversão. Eu lembro até hoje foi o seguinte, a gente veio de 2020 num hype maravilhoso. 2019 a gente tinha feito 7 milhões. Fomos do 0 a 7 milhões na empresa. 2020 a gente fechou em 14,5. Dobramos. A gente falou assim, cara, 2021 nós vamos arregaçar, meu irmão. Então foi chegando no finalzinho do ano, o que eu fiz? Eu até contei essa história recentemente. Eu tava em alguns grupos de mastermind, eu falei assim, galera, a gente vai fazer o melhor lançamento, o maior lançamento de emagrecimento da história em 2021. Janeiro a gente vai começar o ano porrando. Veio no hype, né, dobrando a empresa, confiança no talo. 2021, quero nem saber. Eu tava na frente do lançamento, eu fiz a concepção do lançamento, eu fiz a copy do lançamento, eu fiz tudo. Eu fui nos grupos de mastermind, peguei as boas práticas de todo mundo. Galera, o que vocês estão fazendo que tá certo? Eu vou implementar todas as mudanças, todas as melhorias possíveis nesse lançamento. Vou fazer a melhor estratégia, o melhor aquecimento. E aí eu lembro que a gente fez uma estratégia, eu peguei lá, chamei a empresa inteira, todo mundo opinou. Eu responsável pelo processo, né? A gente abriu um Miro lá, um quadro, todo mundo opinando, todo mundo dando ideia. Isso já no final de 2020, já preparando para lançar o CPL, ia ser dia 4 de janeiro, ou seja, ia ter que virar o ano captando. No início do ano já ia começar os CPLs, as aulas gratuitas. E aí a gente foi fazendo aquecimento, pra você ter noção, o que a gente fez, cara? A gente tinha tanto depoimento que a gente planejou um aquecimento, não sei se isso foi bom ou ruim, na minha cabeça era maravilhoso, onde eu ia pegar anúnciozinhos curtos mesmo, com prova social do produto, quebrando objeções clássicas. Por exemplo, emagrecer saudável é muito caro. Aí eu não quebrava com argumentação, eu quebrava com prova. Prova social de uma pessoa falando que ia no mercado, gastava menos e ainda tinha emagrecido. Mas eu tenho que parar de comer doce. Uma pessoa que emagreceu comendo doces saudáveis usando o nosso produto. Mas eu tô velha. Uma pessoa com hipotireoidismo, 70 anos, que emagreceu. Era sempre assim. Falei, cara, eu vou vacinar as objeções de todo mundo, porque a gente vai arregaçar esse lançamento. A gente fazia 2 lives de aquecimento por dia durante 18 dias, com aluno ao vivo dando depoimento de chorar. Um especialista entrando ao vivo com o aluno de manhã e à tarde. Quanto 18 tempo dias. Que é essas lives? Era tipo 1 hora de live. Todo esse tráfego moendo com vídeos curtos quebrando objeção. A comunidade no Facebook com um desafio de emagrecimento pré-CPL, para chegar magra já no começo do ano. Nessa comunidade a gente alimentava com essas lives. Vem ver o aluno que perdeu peso, falando de produto, já dando consciência do produto. Fiz tudo que eu peguei nos masterminds, tudo. A gente tava com lead a menos de R$2. A gente socou dinheiro assim. Foi dando. A gente foi botando dinheiro. Total, a gente investiu 1.200.000 nesse lançamento, virando Réveillon e Natal. Captamos ali uns 600 mil leads nesse lançamento, entre orgânicos e pagos. E aí a gente abriu o carrinho, foi um fiasco. Quanto é que tu faturou? 1.400.000. Tomou um prejuízo. Só de tráfego foi 1.200.000. O carrinho mesmo, 1.400.000. Tirar imposto, gateway e tudo.
Foi múltiplo 6 dígitos de prejuízo. Ali, eu vi assim, cara, alguma coisa nesse modelo tá quebrado. Começo do ano, a gente já começou com um time com a moral lá embaixo, a gente desesperado, com um puta de um prejuízo para recuperar. E eu lembro que a gente tava contratando gente, cara, nessa época, no final de 2020 para o início de 2021, a gente tava trazendo uma diretoria nova, pagando salários que a gente nunca tinha pago. Eu não lembro o que foi, se foi a gente ou foi um brainstorm em geral. A gente falou assim, cara, vamos perguntar pra base o que eles gostariam de comprar. Que simples, né, cara? Vamos perguntar pros caras o que eles querem comprar, tá ligado? O que a gente já sabia, porque a gente sabe, cara. Você conhece o público, você sabe o que eles gostariam de comprar. Sim. E fui confirmar. E, cara, aí é a hora de olhar pra pesquisas, até ficar uma dica pra galera que coleta pesquisa e pergunta quais são as dores. No caso da saúde, acho que pode ser um pouco mais fácil de entender o exemplo. A gente elencava vários problemas que elas falavam pra gente que tinham. Que o nosso público, né? As mulheres mais velhas falavam pra gente que tinha. Que era o quê? Pô, dor no joelho, cabelo caindo, ansiedade, pau. E nas pesquisas de lançamento, isso já dava muitas ideias, né? Pra gente. Só pelas dores você tem ideia de soluções, são produtos. Bob, só fazendo um adendo, cara, que eu falei que a gente ia fazer lá no começo, tá? Essa pesquisa, tá? Pro pessoal em casa que tá vendo isso aí e tal, o pessoal conseguir aplicar. Tu fazia isso nos lançamentos, então depois que o cara virava teu lead, tu mandava e-mail pra ele, como é que era? Logo fazia parte do onboarding no evento. O onboarding no evento significava o seguinte, isso aqui era comum no mercado nessa época, tá? Parte de obrigado, quando o cara se inscrevia no e-mail, era quase lá. Passo 1, entre no grupo. Passo 2, preencha a pesquisa. Passo 3, lá, segue no Instagram. Isso era padrão. Era o onboarding. Era fazer a parte do funil ali Era um funilzinho básico ali. E a pesquisa, ela sempre fez... Cara, todo mundo que faz lançamento sempre fez pesquisa com lead. Pós-inscrição no evento. Me inscrevi no evento... Ou era preenche a pesquisa e entra no WhatsApp, ou entra no WhatsApp e preenche a pesquisa. Uhum. E aí a gente mandava no WhatsApp, manda no e-mail, manda em tudo quanto é lado pra poder ganhar volume de pesquisa. E quais são essas perguntas ali que tu faz, que tu julga importante? Demográfico e psicográfico. Psicográfico você pode perguntar de dores, o que a pessoa sente, o que ela perguntaria pra mim se ela tivesse uma hora comigo. Uhum. É o basicão, mas o principal, assim, o que me... E outra coisa, essa pesquisa tem um objetivo, tá? Quando, na teoria do lançamento lá do Érico, essa pesquisa era para pegar esses dados demográficos, óbvio, o perfil demográfico da pessoa, as dores principais e falar o seguinte, o que você gostaria de ver no evento? Pois eu estou preparando a copy do evento. Já estava tudo gravado, mas eu estou preparando a copy do evento para você... Ó, o conteúdo do evento... A copy do evento. É a copy, né? Mas os dois, Eu estou preparando o conteúdo do evento para que você... para eu poder te servir melhor. E ali ela fala desejos e dores, etc. Então, assim, pra quem faz lançamento, isso não é novidade nenhuma que eu tô falando, tá? Sim. Agora com o ChatGPT tá mais fácil. Você pode jogar lá e pedir insights pra ele, inclusive. Mas tu aplica isso hoje em dia na operação de tráfego na tua máquina de aquisição aí e tal? Se sim, como é que tu faz? Só depois que o cara é cliente. Mas é da mesma maneira também. Ele comprou, vai passar o upsell número 1, upsell número 2. É lá no final, depois que ele se torna cliente. Depois de todos os upsells, depois de todo o funil ali, aí na parte de obrigado ainda vai ter lá a pesquisa. Vai ter a mesma coisa, de obrigado não. Grupo de WhatsApp? Não. Não. Depois da aquisição, você tá falando da aquisição do tráfego direto? Pode ser assim, onde que aparece a pesquisa? Nos lançamentos, nas campanhas, quando a gente joga a pessoa pra dentro do grupo de WhatsApp, a gente manda dentro do grupo, espera o grupo fechar, vamos dizer assim, né? Encher até o topo, porque agora são 1000 pessoas, né? Cada grupo. Encher o grupo, manda pesquisa. Encher o grupo 2, manda pesquisa no grupo 2. Encher o grupo 3, manda pesquisa. Ou mandar no 1 a 1 via API oficial. Ou API pirata. Isso daí apenas nos lançamentos que tu faz hoje, correto? Lançamento. Isso para lead. Tá. Para cliente, depois que ele se torna um cliente, vai por comunicação de e-mail, pelo WhatsApp, de tudo. Para poder pegar o perfil do cliente. Sacou? Entendi, saquei. Maravilha. Cara, vamos... Voltando pra pergunta ali, tá? Que daí tu fez a pergunta simples, né? O que eles querem comprar? E aí, fora a pergunta, a gente foi fazer mais pesquisa, né? Mandamos outra pesquisa um pouco mais intencional para eles. Mas a gente já tinha todos os dados de... sei lá, acho que deve ter tido mais de 100 mil respostas de pesquisa com 600 mil leads. Elencar as dores, que a gente já se perguntava meio que a mesma coisa em todas as pesquisas. Agora foi elencar e fazer alguma coisa com isso. E aí foi que a gente viu que a dor número 1 era emagrecer, sobrepeso. E a gente lançou nosso suplemento de emagrecedor, foi o primeiro.
Isso a gente já tava meio que em negociação com parceiro, a gente fazia alguma coisinha de brinde ou outra de suplemento, saca? Não era aquela coisa assim, ó, tem uma marca chamada VitaScience, era uma parada assim, muito migué, era um negócio migué, como se eu pegasse uma caneca dessa aqui, enchesse de pó, tampasse e mandasse pro cliente. Parada assim. A gente falou, cara, vamos fazer. Já tem um parceiro, tem a logística, vamos fazer, cara. Chegou a hora, não tem como esperar mais. E aí a gente começou a lançar a nossa marca de suplemento e começou a monetização pra base. Falou assim, cara, de mais dinheiro com tráfego, esqueça, não vamos gastar. Já tem 600 mil leads aqui, mais todo o histórico da empresa, de 2 anos de operação escalada. A gente vai ter que fazer alguma coisa com essa base aqui. E aí começou as metodologias que a gente desenvolveu de monetização de base.